Hoje também a gente vai falar sobre as bonecas que parecem bebês reais, o que eles chamam de bebê reborn, traduzido, né, do americano pra gente, renascidos. E aí a gente vai conhecer um local aqui na região, fica aqui em Araguari, que produz essas bonecas com tamanha perfeição. É uma artesã, ela tem uma loja, né? E a gente vai conhecer agora o trabalho dela e daqui a pouquinho eu vou conversar com uma psicanalista. Fique por aí. A repercussão em cima da boneca é recente, mas a Bebê Reborn é bem mais antiga do que parece. No Brasil tem mais de 20 anos. Mas nasceu na Alemanha, depois da Guerra Mundial, onde as mães pegavam os pedaços de bonecas e faziam uma boneca nova para a criança, porque foi tudo destruído na época. Então, era um jeito, era um acolhimento, né, para a criança, como o bebê reborn é hoje para criança, para adultos. Reborn significa renascida. Então, não precisa ser uma boneca comprada em loja nem nada. Qualquer boneca você pode renascer ela, fazer uma boneca nova da boneca antiga. Então, você renasce ela. A boneca é tão perfeita que, olhando rápido, dá para confundir com o bebê de verdade. E cada mínimo detalhe foi pensado para que esse realismo fosse alcançado. É um trabalho minucioso, é uma arte. É igual você pintar uma tela. É uma tela, um bebê desse é uma tela em branco que você põe a sua dedicação, o seu amor, o seu empenho, né? E a sua criatividade. Você pode fazer 500 bebês com um único modelo, de formas totalmente diferentes. Então, vai da criatividade de cada cegonha. Tem os outros detalhes também que chamam muita atenção. Por exemplo, o cabelo é um trabalho fora do comum. É. As pessoas acham que é igual a máquina de colocar cabelo, porque existem máquinas. As bonecas, os cabelos, eles implantam 10, 12 fios num único tufo, né? A gente não, a gente tem uma agulha especial que a gente coloca fio por fio. Tenho agulhas para colocar até 6 fios. Só que é só no caso das grandes. Na hora que a gente pega um no colo, é aí que a gente vê realmente o quão perfeito é. O peso é de bebê, a textura da pele, do cabelo é impressionante. Até o cheiro é de bebê. E olha, esse aqui não faltou nem o teste do pezinho. E o mais incrível é que ele é articulado, então realmente do jeito que a gente vai pegando aqui, fica até com medo de machucar, parece que a gente está com um bebê de verdade na mão. E como é tudo tão realista, o processo para conseguir um desses também tem que manter essa mesma magia. Eu passo as fotos, a pessoa vem, aí ela agenda a visita para ver aquele bebê que ela queria ver. Então eu coloco ele aqui, ele tem uma caixa ali que tem vai uma mantinha, vai a roupinha, vai a certidão de nascimento, a escova, o manual de cuidados, que é muito importante, eu sempre friso para as pessoas lerem, para ter durabilidade, né? Porque não é um bem barato. Cada bebê reborn é único, fruto de um trabalho artesanal ímpar. Por isso, o preço também é bem diferente de uma boneca convencional. Tem amigas colecionadoras que elas enviam para fora, eu já enviei. Só que aqui no Brasil eles não dão valor à arte igual nos outros países. A Suíça é um país incrível para isso. Eles têm o respeito pela arte e pela artesã. Então, lá, em média, de R$1.000 a R$2.000, um bebê simples. Eu não vou falar um ultra realista. Reais ou euros? Em euros. Euros. Eles são em euros. Então, sai na média de 10 a 14, varia 10 a 14 mil reais um bebê desse. Aqui a gente faz, porque a gente tem uma arte. Vamos dizer assim, nosso país não tem uma condição de fazer um bebê a esse preço, porque o preço da arte aqui é muito baixo. Tanto no teatro, tanto no cinema, a arte é pouco valorizada no nosso país. Então, a gente faz a partir de 1.000, vai até 10.000, dependendo do bebê. Algumas histórias envolvendo esse bebê são de emocionar. Eu tinha uma cliente, ela tinha câncer ocular. E era o sonho dela ter um bebê desse, mas a mãe não tinha condições. E eu encontrei com ela na semana do Natal, a gente faz as exposições, né? E ela foi, você vê, a pessoa só tem um olho. E o olho dela brilhou tanto com aquela boneca, eu me emociono toda vez que eu conto. E eu peguei para a mãe dela e falei assim, me dá o endereço dela. Aí a gente foi lá e levou uma boneca de presente para ela. 5 meses depois ela faleceu. Mas a memória da felicidade que ela teve ficou na cabeça da mãe dela. Então, é uma memória feliz, do tempo feliz que a filha dela passou com essa boneca. Uma outra história legal que você contou pra gente também foi aquela mulher que acabou perdendo, né, o filho, teve que tirar o útero. É uma moça de 23 anos. Ela teve um problema, ela estava grávida de 6 meses e ela perdeu o bebê e teve que tirar o útero. Teve problema com eclâmpsia. E
psicóloga receitou para ela usar um bebê reborn, porque daí ela ficou assim, aquele enxoval, você imagine uma pessoa com enxoval tudo preparado para chegar uma criança e a criança não vem. Então o bebê reborn entrou na vida dela para ela pelo menos sentir o que é colocar uma roupa no bebê, né, usar as coisinhas que ela comprou. Depois de alguns meses, ela, sabe, passou essa fase do luto, passou essa fase da depressão, e ela começou a entender. Depois disso, ela conseguiu desfazer das coisas, guardou a boneca como uma boneca, como deve ser. Mas ajudou muito ela nessa fase do luto dela. E é sobre isso que a gente vai conversar daqui a pouco com a psicanalista a Elga Quagliato, que já está aqui, acompanhou inclusive a reportagem do Lucas, e a gente vai conversar sobre isso para entender melhor, tá? Se tem algo que deve marcar o ano, vamos combinar? É essa polêmica envolvendo os bebês reborn. Nas redes sociais a gente percebe comportamentos, digamos assim, que nos causam até um certo espanto. Pessoas, entre elas muitas famosas, que tratam o que é considerado uma boneca como se fosse real, de levar ao hospital, dar mamadeira, até grupos que foram criados para trocar experiências de ter, cuidar de um bebê reborn. E aí nós convidamos a psicanalista Elga Quagliato, que está aqui comigo, justamente para que a gente possa entender. Elga, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço o convite. E aí há quem critique e há quem, né, defenda, vamos dizer assim. Agora, o que está acontecendo diante disso tudo de fato? É uma, digamos assim, é uma linha entre a realidade e a fantasia que foi quebrada, que foi rasgada? Bom, eu acho que primeiramente a gente tem que falar do impacto que um bebê como esse, hiperrealista, tem quando alguém se encontra com ele, né? Mesmo sendo uma boneca, ela provoca muitas emoções. A primeira delas, talvez, que a gente precisa destacar é que quando você vê um bebê, você pensa em esperança, em futuro. Então, um bebê como esse, ele resgata a nossa esperança. Junto com isso, ele também nos traz uma emoção enorme, que é aquele amor puro, né? Que você, ao encontrar um bebê humano, você também se vê movida por este sentimento. E com o bebê reborn não é diferente. E, consequentemente, ele nos convida a nos levarmos para uma área da nossa vida super importante para a nossa saúde mental, que é o brincar, né? Então, quando a gente brinca e ele nos resgata experiências muito primitivas do brincar, que é quando a criança, inicialmente, ela busca um objeto inanimado para dar conta dos primeiros movimentos de separação, como, por exemplo, uma fraldinha, uma chupeta, uma boneca. Então, ele resgata sentimentos muito anteriores à nossa vida adulta, que gera muitas coisas que podem nos trazer bem-estar. Então, a partir daí, a gente tem que entender que esse bebê, ele convoca o humano que está em nós. E ao convocar esse humano, a gente pode transitar em áreas do brincar, então ele acaba sendo, né, aquele bebê hiperrealista que nos permite o brincar, o sonhar, o devanear, né, resgatando alguns sentimentos que às vezes estava perdido dentro da pessoa, como esse sentimento de amor puro. Então, a partir daí, a gente tem que entender que ele tem um significado para muitas pessoas muito especial, por resgatar todos esses sentimentos. Agora, é claro que a gente vai entendendo que algumas pessoas vão transformando isso num excesso pela falta de condição de poder lidar com alguns sentimentos, vamos dizer assim, traumáticos na vida daquela pessoa, como faltas muito importantes, lutos, perdas, né? Alguns processos de violência que a pessoa pode ter vivido. Então,
ela acaba se apegando, e nós sabemos que há um apego essencial na vida, nós precisamos nos apegar, nós precisamos nos vincular para nos constituirmos humanos, mas quando isso vai para além, nós precisamos entender que há um sofrimento. Então, acima de tudo, eu sei que provoca um susto, um impacto, né? É algo que muitas pessoas consideram tanto quanto bizarro, mas nós precisamos ter um olhar empático para o excesso, porque o excesso, acima de tudo, implica que algo está gerando sofrimento naquela pessoa e ela precisa desse objeto inanimado, que neste caso é uma boneca, para poder transformar aquilo que ela está vivenciando em algo que tenha sentido, numa tentativa de elaboração. E aí, na maioria dos casos, essa explicação da Elga, né, traz uma clareza muito grande para a gente, para todos nós que estamos acompanhando. Aí, nesse caso, por exemplo, quando existe esse apego, né, é preciso procurar ajuda. Então, como ajudar essa pessoa? Porque aí precisa de uma supervisão para entender e para trazer relacionamentos viáveis. A gente tem visto na mídia como um todo, e vocês têm iniciado isso, que há alguns excessos. Então, pessoas, por exemplo, que levam um bebê numa instituição de saúde para tomar vacinas, um bebê reborn, outras pessoas que levam a um padre para um batismo e assim sucessivamente, né? Então, nós temos que entender que isso é, acima de tudo, um pedido de socorro. Porque quando a pessoa expõe algo da sua intimidade, é porque ela já não tolera mais aquilo no sentido de um processo íntimo de elaboração. Ela está pedindo ajuda. Então, ela vai a uma figura de autoridade, por exemplo, um agente de saúde, e é preciso ter um olhar empático para entender que aquela pessoa precisa de ajuda especializada. Então, a partir daí, é preciso, mais do que julgá-la, encaminhá-la para que ela possa ter um cuidado especial com a sua saúde mental. Porque ali ela está apresentando para a gente que aquela ideia que ela constituiu, que ela poderia talvez elaborar. Vamos pegar o seu exemplo, um luto, através daquela situação de apego com um bebê reborn, aquilo falhou. Porque começa a retraumatizá-la, porque o bebê não responde. Ele está ali estático, parado, não responde, né? Não sente. Ele não responde aquilo a mais que ela precisava, porque inicialmente era o apego, mas consequentemente tem algo a mais que precisa ser compreendido. E esse algo a mais, o bebê, por ser um boneco, ele não vai dar conta, né, de suprir essa falha fundamental que a pessoa está vivendo. Então, ela precisa de ajuda especializada para que ela possa caminhar nesse processo de elaboração e não paralisar outras áreas da sua vida, que pode acontecer. Trabalho, relacionamentos, enfim, várias outras circunstâncias que possam gerar ainda mais sofrimento. Vamos fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com a Elga Quagliato. Se você quer comentar alguma coisa sobre esse assunto e sobre essa clareza que a Elga está trazendo para a gente nessa quinta-feira, participe. 99897.000 é o meu WhatsApp e a gente continua falando sobre isso, né? Eu e Elga, e você também que está acompanhando. Já já eu volto e eu retomo a nossa conversa sobre essa febre polêmica dos bebês reborn, e eu estou recebendo hoje a Elga Quagliato, que é psicanalista, trazendo para a gente um pouco de entendimento a respeito dessa situação. Antes de trazer a Fernanda, que fez um depoimento aqui para a gente, Elga, essa questão do bebê reborn ou de outro tipo de boneca tem uma funcionalidade terapêutica, né? Como é que é isso? Isso. A gente tem que entender, a partir daquele momento que nós estávamos falando, o que um bebê hiperrealista nos convoca enquanto sentimentos,
que, em muitas situações, quando as pessoas estão em estados de vulnerabilidade, como por exemplo, pessoas que estão com uma condição de Alzheimer ou demência, quando você apresenta para ela esse objeto, isso convoca ela a resgatar sentimentos da sua própria história. Então, consequentemente, a gente pode ter, a partir daí, uma função terapêutica para que ela possa trazer memórias afetivas. Hoje a gente já tem estudos demonstrando, né, que isso é extremamente eficaz em determinadas situações. Então, a gente tem que compreender também que, na medida que a gente pode se aproximar, né, dos sentimentos de pessoas que estão em situações de sofrimento, ele pode resgatar algo que estava perdido, seja na sua memória, na sua alma, nos seus sentimentos. Agora tem essa questão que a gente vai para as redes sociais e a gente vê uma avalanche de pessoas anônimas ou pessoas famosas, né, que trazem uma situação que nos causa estranheza. Por exemplo, dar mamadeira para o bebê reborn. A gente tem uma questão também de quero aparecer a todo custo? Diante de uma polêmica que veio, Elga, qual que é a sua opinião? Então, é muito difícil a gente dizer que tudo tem essa busca, né, de aparecer, de poder estar em evidência, né? Mas, sem dúvida, as pessoas querem cada vez mais reconhecimento. Reconhecimento porque nós estamos num patamar onde a nossa subjetividade ela é anulada. Então, as questões da hiperconexão, onde muitas das vezes você não tem contato com o outro, não sabe nem quem você está apenas ali respondendo a algo, né? As questões tecnicistas, as questões de eficiência, que nós somos cada vez mais exigidos no nosso dia a dia, faz com que as pessoas querem, de alguma forma, serem reconhecidos. E se isso está em evidência, talvez seja uma forma de reconhecimento, né? Agora, o que a gente tem que entender são os usos e os maus usos, como tudo na vida, né? Isso vai passar, essa febre que a gente vê das pessoas ali? Olha, eu espero que se mantenha, né, todo o desenvolvimento, como essa artesã que nos apresentou, né, um trabalho tão bonito, que isso se mantenha, porque tem muita função para muitas pessoas, né? Então eu espero que nesse sentido, no que é bom, isso se mantenha, né, e possa trazer aí esses bons sentimentos e desenvolvimento para muitas pessoas que estão sofrendo. A Fernanda Cunha, lá do Roosevelt, ela falou que é mãe de 2 filhos, tem 38 anos. Aí lá em 2008, quando ela tinha de 22 para 23, ela conheceu a arte reborn, porque é uma arte, isso, gente, tem mais de 30 anos nos Estados Unidos, né? Que eles trabalham com essas técnicas muito realistas. Então, ela conheceu, se apaixonou e tornou-se uma colecionadora. Eu tive esses bonecos desde então e nunca, absolutamente, usei para substituir nada. Eu só gosto dessas bonecas e elas me encantam. Até ela começou a trabalhar com isso, mas aí se tornou mãe, teve que se dedicar ali ao caçula que está com 7 meses. Eu achei interessante isso que ela trouxe, esse discernimento de... Muito, muito interessante, e principalmente ela nos contar que ela se tornou uma colecionadora. Eu acho que a coleção, né, e aí a gente tem do bebê reborn ou de inúmeros outros tipos de coleções e colecionadores, ela tem uma função muito importante, que é quando você escolhe algo para colecionar, você está contando a sua história, né? Então você não escolhe algo aleatório para colecionar, você escolhe algo que faça sentido à sua história. E a partir daí você pode começar a estabelecer conexões. Então, porque um colecionador, ele sempre se reúne com outro colecionador que tem afinidades, né? E a partir daí existem até momentos que se encontram colecionadores, né, para poder trocar ideias, para poder se agregarem. Então eu acho que nós estamos falando que o bebê reborn, ele está nos contando, né, através do seu uso,
que nós estamos muito sós. Exatamente, estamos numa solidão que grita, porque se relacionar, eu acho interessante isso que você falou, porque essas pessoas que estão se encontrando com os seus bebês reborns, talvez estejam pedindo assim, eu quero voltar a conversar, eu quero estar em roda, né, conversando com as pessoas e trazendo as minhas angústias e o meu lado pueril também. Isso faz sentido, sim, Elga? Sim, porque ali você está encontrando com alguém que também pôde experimentar, pelo menos em algum grau, algo semelhante ao que você sentiu. Então você vai ter um contato com essa pessoa que aí é real. Real, exatamente, né? Que também tem, como todos nós, todas as suas condições de potencialidades e dificuldades que você vai poder se relacionar. Uhum. Tem uma amiga nossa aqui, ela colocou, achei interessante o questionamento dela, né? A Lúcia, ela falou, claro que ajuda, né? Ajuda. Mas, por exemplo, outras pessoas não poderiam adotar crianças? Entra nisso também que a gente está conversando? Essa questão da responsabilidade de assumir, né, uma criança. Entra nisso também, Elga? Olha, sem dúvida, né? Muitas crianças precisariam de todos esses elementos que a gente está falando que é investido no bebê reborn, né? Agora, a condição da pessoa fazer essa passagem, né, de um bebê que é um boneco para um bebê real é todo um processo de elaboração que pode acontecer, né? Outras pessoas engravidam depois de ter perdido os filhos, outros adotam uma criança a partir disso. Então ele pode servir para fazer o que a gente chama dessa transicionalidade entre algo que faltou e algo que agora você pode encontrar no mundo real. A Fernanda trouxe uma outra questão também que eu achei interessante, porque ela trabalha com isso, gosta, coleciona, né? A questão do preconceito, do julgar, e isso ficou muito claro, né? Diante dessa febre, dessa questão que a gente está vivendo em relação aos bebês reborn. A gente olha para isso também quando escuta a sua conversa, né? Essa janela que se abriu. Porque a gente é preconceituoso, a gente julga também, né, Elga? E eu penso que o julgamento é, acima de tudo, uma forma da gente dizer o quanto que aquilo nos incomoda, porque talvez mexa com algumas áreas de dentro da gente que estavam lá bem quietas e que a gente não queria mexer. Então, a reação imediata, né, em muitos momentos, é julgar, criticar, zombar, para não ter que entrar em contato com essa situação que nos convoca em muitos elementos distintos e muito profundos. E brincar é tão bom, né? Eu tô pensando aqui que a gente pode trazer, porque o mundo tá tão duro, assim, os dias têm sido difíceis na maioria das vezes, então trazer essa brincadeira para nossa vida faz bem. Sem dúvida, né? A gente precisa aprender a brincar, né? De várias formas. E brincar são pausas para que você possa se alimentar emocionalmente. Então, são pequenos momentos que você encontra no seu cotidiano para que você se encontre com sentimentos e emoções que o nosso dia a dia nem sempre nos permite. Eu adorei esta conversa com a psicanalista Elga Quagliato. Muito obrigada por vir e contribuir tanto com a gente nessa tarde gelada. Esquentamos assim um pouco os corações, Esquentamos, né? Sem dúvida nenhuma. Deixa eu apresentar mais uma vez para vocês a Elga Quagliato, psicanalista, com a gente aqui hoje, discutindo toda essa polêmica. Obrigada e volte mais vezes, tá, Elga? Obrigada mesmo, viu? Obrigada.